Olá, me chamo Thiago Manuel e sou aluno de Engenharia Civil na Universidade de Santo Amaro, Unisa. Hoje eu vou falar sobre o nosso projeto integrador, onde o tema a ser abordado é sobre cálculo de reforço de fundação de torres de telecomunicações, as famosas torres de telefonia. Com o passar do tempo, ficou cada vez mais comum encontrarmos torres de telefonia pelos bairros, mas boa parte delas não foram projetadas para suportar a sobrecarga que recebem ou receberão no futuro, principalmente agora com a chegada da tecnologia 5G, que demandará mais repetidores sobre a torre. Com isso, as operadoras vêm realizando inspeções, manutenções e reformas nas torres, mas em diversos casos não se faz necessário o reforço da fundação aplicada anteriormente. Para isso, estão contratando empresas especialistas no tema e que, ao fazer a inspeção, procuram desenvolver solução que faça com que a torre possa continuar a atender ao perímetro de alcance sem colocar em risco a comunidade, utilizando as mais diversas soluções e cálculos em software que projeta a demanda requerida para o futuro. O objetivo do projeto integrador. Grande parte das torres de telecomunicações existentes não tem fundações que atendam a BNT. Então, não se pode fazer ampliação de sobrecarga. Queremos demonstrar o quanto é possível se atualizar fazendo apenas reforços nas fundações, não necessitando de novas antenas, o que se torna custo elevado para as empresas. Conforme simulações e esforços em software, é possível entender a situação atual e futura desses elementos, evitando colapso das estruturas e riscos à comunidade. Meu nome é Robson Mota de Oliveira, sou aluno do curso de Engenharia Civil da Universidade Unisa, Santo Amaro. Vamos falar um pouco aqui do projeto integrador e a gente falar de reforço nas estruturas de torres de telecomunicações. A gente vai falar um pouco da fundamentação teórica e embasamento técnico que foi utilizado para a gente desenvolver o nosso projeto, né? A fundação teórica, o desempenho na construção civil está diretamente ligado às construções de todos os tipos e vem de longas datas. Sendo implementada, ele se trata de um desafio que fornece uma expectativa de vida útil, utilizando os meios que tragam uma melhor realidade técnica, de mudar, de construir, sem perder qualidades e trazer benefícios. Isso quer dizer que para a gente, apesar de um termo consolidado, existe ainda conflitos de interesse no Brasil. Já temos publicações de normas, desempenho de edificações que é importante nesse momento fazer uma reflexão. Numa obra, é importante a gente reduzir, diminuir o consumo de materiais desnecessários comprados, produtos de acordo com a necessidade para evitar o desperdício, que é importante para o meio ambiente. Reutilização, colaborar com o desenvolvimento sustentável. É importante a reutilização das estruturas existentes. Então, aquilo que não vai dar para se recuperar no projeto, é importante tentar reaproveitar essas estruturas de uma outra forma. Segundo a norma de desempenho de edificações 5575 ABNT, criada em 2013, que entrou em vigor em 2014, é dividida em 6 partes, estabelecendo os critérios para os aspectos como plywood, estruturas, pisos, coberturas, vedações, instalações e confortos ambientais. Reforço permite aumentar uma carga sobre as estruturas já prontas. A escolha da melhor técnica para o reforço dos alicerces requer uma análise cuidadosa e características dos locais. Há uma série de situações que exigem reforço das fundações sobre as estruturas. O aumento da carga decorrente das obras de ampliação ou de mudança de uso. Outro motivo é a correção de problemas de recalque, que se manifestam na forma de níveis ou inclinações, coisas que vão acontecendo depois da instalação, as técnicas para ampliar e melhorar a capacidade de suporte das fundações. A busca pela melhor solução faz diversas exigências de uma série de condições técnicas e econômicas na execução da obra com sua segurança. Por isso mesmo, deve ser indicado por um engenheiro bem capacitado
com conhecimento amplo na área, né? Lembrando que as dificuldades encontradas desse tipo de obras são variadas, né? O trabalho no local já é um dos agravos, tendo em vista um objeto de intervenção que está enterrado. O desafio é mexer o mínimo possível na fundação existente. É preciso garantir que as fundações originais e o reforço trabalhem como um sistema único, né? Então, o nosso projeto, né, é pegar já nosso projeto está sendo baseado, né, no reforço. Então, já tem uma antena, já tem a fundação, já tem uma estrutura, e a gente vai entrar com a parte do projeto para fazer a melhoria nessas estruturas, né? A gente está fazendo o projeto. Quem vai fazer a execução disso é um engenheiro, junto com os empreiteiros, que vai destinar, né, a obra nesse local, tá? Esse é um resumo breve. Gostaria de explicar um pouco mais, mas como nosso tempo é curto, fico por aqui. E o trabalho está postado, está liberado para quem quiser fazer uma pesquisa e utilizar como fonte de dados. Muito obrigado. Olá, meu nome é Ricardo Viedo, sou aluno aí da Unisa, do curso de Engenharia Civil, né? E estou aqui nesse momento para falar um pouco sobre o nosso projeto Integrador 2, que se refere a reforço de fundação, né? E foi o tema que a gente escolheu para o desempenho da construção civil. Eu vou dar continuidade aqui e falar sobre alguns tópicos aí, complementando o que a gente já escreveu, e tentar deixar bem claro as informações que a gente colocou dentro do nosso trabalho, né? Tentar deixar mais elucidada aí. Vou falar sobre alguns tópicos, ok? De acordo com a necessidade aí do cliente, foi verificado, né, e feito alguns estudos aonde existe a necessidade de fazer um reforço na fundação que existe lá hoje dessa torre. E o que acontece? Para isso ser feito, tem algumas análises, né, alguns estudos que são feitos para que a gente consiga dar andamento e verificar qual a melhor forma, né, com o menor custo e facilidade de conclusão do serviço. Primeira coisa que a gente tem lá é a resistência horizontal, né, que é o que a gente chama de empuxo passivo, que é onde o deslocamento que é feito lateral na estrutura, né, a força que a estrutura faz para um deslocamento lateral. A gente coloca isso dentro de uma planilha e essa planilha faz os cálculos nos informando qual a necessidade aí de reforço para a resistência horizontal. É feito também a verificação de capacidade geotécnica, né? No nosso caso aqui, foi utilizado uma formulação feita por Davi Cabral, né? Onde ele leva em conta o cálculo a carga de ruptura, parcelas de ponto de atrito lateral, entre outros, né? Segundo o Davi Cabral, né, a capacidade de compressão de uma estaca raiz, ela tem que ter um diâmetro equivalente, né, menor do que 45 centímetros e é injetada com uma pressão de menor do que 400 kPa. Feito isso, colocando essas informações, o que acontece? É informado para a gente consegue determinar o comprimento da estaca que vai ter que ser feita. As estacas estão submetidas, né, a alguns esforços de flexocompressão que a gente fala, oriundos de cargas verticais e horizontais, que atuam na cabeça da estaca, né, em cima dela. E diante disso, devem ter armaduras dimensionadas para resistir a esses esforços. O valor do momento fletor máximo decorrente à atuação da carga horizontal foi determinado pela expressão formulada por Mitchell e apresentada a seguir, né, conforme a gente coloca
na nossa planilha de verificação do dimensionamento, né? Aí nessa planilha, ela, de acordo com a NBR 6118, ela informa para a gente qual que é o FCK, né? A gente vai lá, entra com algumas informações, né? Do tipo da estaca, qual o diâmetro que vai ter essa estaca, a seção estrutural dela, né? Se vai ser, como a torre lá é triangular, que vai ser uma seção triangular, vai entrar com a compressão e a tração, né? E aí, diante disso, a gente consegue verificar se vai atender a necessidade lá que o cliente nos colocou. Nessa situação lá, houve a necessidade também de fazer um reforço de bloco em cima, né, da própria estaca. Sendo assim, a gente faz uma verificação e foi feito também um dimensionamento de armadura, né, para que seja corrigido também esse problema de estrutura. Diante de tudo que foi apresentado, né, todos esses cálculos, a gente chegou em algumas considerações, tá? Então, após o estudo que foi efetuado, entregando o projeto, os laudos, todas as informações que foram nos fornecidas, para que tudo ocorra de uma forma bem segura, seguem também no nosso projeto, né, o passo a passo, né? Aí é onde a gente tem o cálculo de reforço do bloco, levando em consideração a antena existente, as antenas a serem instaladas, antenas que vão ser retiradas, né? Reserva técnica, né, para instalação. No caso da esteira existente lá, que a gente vai fazer o reforço nela, né? E a esteira reserva. É apresentado também no nosso trabalho, né, o relatório de criticidade, né? Esse relatório de criticidade, ele informa, né, os momentos máximo global, né, de força, né, apresentada na torre, o somatório das forças horizontais e máximas, né, a compressão máxima, a tração máxima, e diante disso a gente chega numa informação que, com relação à ruptura brusca, a gente tem lá uma chance de ruptura brusca de 95% e uma ruptura lenta de 135%, né? Que seria o item mais crítico, seria mesmo a tensão de base, né? Que seria, no caso, a ruptura brusca. Por fim, vamos falar um pouco do nosso protótipo, né? O protótipo foi enviado aqui, a gente fez toda uma estrutura em AutoCAD, né? Mostrando como que vai ser feito, todos os cálculos, quantidades de materiais que serão utilizados, né? Todas essas informações estão bem detalhadas aí no nosso croquis, onde mostra como vai ficar a estrutura depois que for feito esse reforço aí na fundação, tudo bem? Eu agradeço aí a atenção de todos, até logo.